Bom, boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam todo mundo bem. Boa noite, meninas. Obrigado a presença de vocês hoje. E a gente tem uma aula especial, que é uma das aulas da matemática que eu acho que é a que mais faz a gente pensar e falar, meu Deus do céu. Tá tudo ligado, tá ligado? É a natureza, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Hoje a gente vai falar sobre sequências, progressões aritméticas e progressões geométricas. Mas primeiro de tudo, vamos entender um pouquinho o que é uma sequência. Boa noite, Ana, tudo bem? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é uma sequência, assim por dizer mesmo, explicando um pouco por cima? Sequência é tudo aquilo o que é um conjunto de termos que eles estão ligados através por uma certa ordem, eles estão em uma sequência lógica. Isso significa que quando a gente possui um conjunto de termos, eles estão seguindo uma razão, uma ordem específica. A gente pode ter uma sequência de números, uma sequência de. A gente trabalha mais com sequência quando a gente vê números mesmos. E esses números, eles estão presentes, eles estão seguindo uma ordem, uma razão específica. E a gente vê isso muito na natureza, principalmente quando a gente. Não sei se vocês já viram isso daqui, ó. Isso daqui é uma concha de um Nautilus. O formato dessa concha aqui, ele segue uma ordem definida, uma sequência definida. E o nome dessa sequência é chamada sequência de Fibonacci. É um bagulho, tá mais a título de curiosidade aqui para vocês, para ver onde a gente consegue ver as sequências propriamente ditas. Também chamada de círculo de ouros. É círculo de ouros? Ou espiral de ouros? Agora eu não me lembro. Enfim, é uma sequência que dá meio que a forma a diversas coisas na natureza, não só a concha de Nautilus, mas também como diversas folhas, padrões dentro do nosso universo, dentre as galáxias e tudo mais. Tudo segue meio que essa espiral de Fibonacci, que nada mais é do que uma sequência lógica também. Uma sequência baseada em uma ordem, em uma razão. Aqui também a gente tem outra aplicação das sequências que é o famoso triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal, para mim, é a coisa mais mind blow da matemática. Porque, ó, vocês conseguem ver aqui que a gente tem vários numerinhos. A gente tem aí depois aí depois 2 depois 3 3 4 6 4 Estão vendo que a gente tem todos esses números aqui? De primeira a primeiro olhar, parece que eles estão jogados aqui meio que de forma aleatória, sabe? Que eles não seguem nenhuma ordem, nada demais. Mas, na verdade, cada bloquinho aqui desse triângulo, ele possui uma ordem específica. E eu não vou entrar em muitos detalhes, mas sim, todos os números aqui estão interligados. Por exemplo, se a gente quisesse partir desse bloquinho aqui, o primeiro bloco, a gente vai chamar de 1. O bloco anterior, todos os blocos aqui que estão nas camadas mais externas do triângulo de Pascal vão ser chamadas de 1. Agora, por que aqui é 2, por exemplo? Porque a somatória dos blocos que estão diretamente acima dela são 1. Então, no caso, 1 mais 1, 2. Da mesma forma que aqui é 3, porque 1 mais 2 é 3, e aqui, ó, 3, 2 mais 1 é 3. É praticamente isso. E ao fazer isso, infinitas vezes, a gente vai descobrindo padrões gigantescos e coisas todas relacionadas com potências e multiplicações. Dá para fazer uma aula inteira só de triângulo de Pascal. Mas esse não vai ser o nosso foco hoje. Nosso foco vai ser progressões, que nada mais são do que sequências. Aqui, ó, uma frase que eu gostava muito, dentro do caos, a ordem, de David Hume. Que todo o caos que existe no universo pode ser definido por uma ordem, por uma razão de natureza. E dentro dessas sequências, a gente tem as progressões, as chamadas progressões aritméticas e progressões geométricas. Primeiro, vamos trabalhar um pouquinho com as progressões aritméticas. Afinal, o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética nada mais é do que uma sequência de diversos números. Só que essa sequência ela vai ser definida por uma razão,
certo? Como a gente já tem falado anteriormente. E essa razão nada mais vai ser do que a diferença entre um número e o seu número anterior dentro dessa sequência. No caso, ó, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Ok. E aqui eu já estou falando que essa é uma progressão aritmética, com razão igual a 2. Mas por que essa razão vai ser igual a 2? Digamos que a gente pegue quaisquer dois números consecutivos dentro dessa sequência aqui. No caso, ó, vamos pegar o 8 e o 10. Quando a gente faz 10 menos 8, a gente vai encontrar 2, certo? A gente vai encontrar 2. 10 menos 8, a gente vai encontrar 2. E, nossa senhora, que letra maravilhosa, viu? Nossa senhora. É arte isso aqui. Leonardo da Vinci dando aula para vocês, galera. Enfim, se a gente pegar e fazer esses dois números aqui, que são consecutivos, 10 menos 8, a gente vai encontrar o valor de 2. Da mesma forma que se a gente fizesse 12 menos 10, a gente também vai encontrar 2. Agora, nessa outra progressão aqui, ó, a gente vê que todos os valores dela são 1. Então, no caso, é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, e assim infinitamente. Essa daqui também é uma progressão aritmética, só que a razão dela vai ser igual a 0. Isso porque 1 menos 1 é 0. E aí, tipo, 1 menos 1, que ainda são dois números consecutivos, vai ser igual a 0. Então, isso daqui, ó, mesmo que seja uma sequência com todos os números repetidos, ainda assim a razão será igual a 0. Deu para entender, galera? Tudo bem por enquanto? O que é uma progressão aritmética? Agora, vamos ver algumas classificações das progressões aritméticas. Elas existem em 3 tipos. No caso, a gente vai ter as progressões aritméticas, que são crescentes, isso é, vai do número mais baixo até o número mais alto dentro da sua sequência. No caso aqui, que estava começando para o 0, e depois vai subindo até o 15 e vai aumentando infinitamente. Nas progressões aritméticas crescentes, a gente vai ter a propriedade de que a razão sempre vai ser maior que 0. Isso significa que a razão aqui sempre vai ser positiva. Agora, vamos ver aqui ó, as progressões aritméticas constantes. Na progressão aritmética constante, a gente sempre vai ter um valor igual. No caso aqui, ó, é 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, infinitamente 2. Isso significa que a nossa razão vai ser igual a 0. A razão aqui vai ser igual a 0. Agora, se por último, se a gente tem uma progressão aritmética decrescente, significa que ela está vindo de um valor alto até um valor bem abaixo dela. Tá vendo que aqui começou no 3 positivo e depois já começou a vir para os números negativos? Isso significa que a nossa razão vai ser negativa. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a razão desse primeiro aqui, ó, dessa primeira sequência aqui crescente? Vocês conseguem me dizer qual que é a razão dessa daqui? Sabendo que ela é uma razão positiva? Alguém pode me dizer? Isso, exatamente. Essa daqui vai ser uma progressão aritmética de razão igual a 3. Agora essa daqui de baixo. Qual que vai ser a razão dela? Ah, eu já falei aqui que a razão é igual a 0. Nem adianta perguntar para vocês. E agora nessa última aqui, que é a decrescente. Qual que vai ser a razão dela? Vocês acham? Qual que vocês acham que vai ser? Exatamente, Isis. Vai ser menos 1. Isso porque exatamente, eu acho que foi dessa maneira que você fez, né? Você só pegou 2 e subtraiu por menos 3. 2 menos 3
Menos 1. Ou da mesma forma aqui, ó, que tá mais fácil. Ó. Menos 1, menos 0, menos 1. Já vemos que a razão aqui nada mais é do que menos 1. Certo? Bem fácil, né, por enquanto? Agora, vamos ver algumas propriedades entre uma progressão aritmética finita. Uma progressão aritmética finita significa que nós temos uma ordem, uma sequência de números, e ela acaba. Ela tem começo, meio e fim, certo? Ela vai do começo, meio e fim. Vamos ver aqui, mas a gente não vai focar muito nessas propriedades, tá? Mais a título de curiosidade para vocês. A primeira aqui... Bebê, não, agora não dá. Vai lá, tio Gaba tá em aula. Vai lá. Bebê, agora não dá. Depois eu vou lá ver você. Vai lá, tá? Tchau. Tá bom, bebê. Vamos ver a primeira propriedade aqui, gente. Desculpa aí. Meu sobrinho aqui, ele veio dar oi. Você quer dar oi, bebê, para os alunos? Sim. Então vem aqui dar oi. Oi. Pronto. Agora vai lá, bebê. Oi. Vai lá ver o vovô. Tá bom? Tchau. Mas você ficava então? Dá 1 minuto, gente. O quê? Desculpa, pessoal. Já tá tudo bem aqui. Poucas interrupções, às vezes acontece. Enfim, deixa eu ver na onde eu tava indo. Tá, vamos ver as propriedades das progressões aritméticas finitas. Isso significa que elas têm um começo, meio e fim. A primeira aqui é, quando nós temos dois números separados pela mesma distância a partir do meio da nossa progressão aritmética, isso é, você pode ver aqui, ó, que essa primeira progressão aritmética aqui, ó, que eu estou trabalhando, vai ser essa daqui, ó, tá? A gente vai ter, quantos termos a gente vai ter aqui? A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso significa que bem no meio aqui a gente consegue dividir entre 5 termos para um lado e 5 termos para o outro, certo? Se nós temos um termo desse lado aqui, que ele está a uma unidade do meio, isso significa ele está a uma distância de uma unidade daqui, e esse termo aqui também está a uma unidade daqui, quando a gente soma esses valores, eles vão dar uma razão, um valor que vai ser igual a soma dos extremos dessa progressão aritmética. Isso significa que se a gente pegar e somar o primeiro termo com o último termo, a gente vai ter um valor, no caso aqui é 4,76. Se a gente soma 4 com 76, a gente vai ter 80, certo? Nossa, que 8 maravilhoso. E da mesma forma que se a gente somar esse 28 com esse 52 aqui, que eles estão separados pela mesma distância, a gente vai encontrar 80 também. Da mesma forma que se a gente soma 20 com 60, que eles estão separados pela mesma distância, no caso, 2 unidades do meio, a gente vai encontrar 80 também, que é nada mais do que a soma dos extremos. Da mesma forma que a gente tem outra propriedade da hora da progressão aritmética, se nós temos 3 termos consecutivos, no caso, ó, aqui a gente tem o 28, o 36 e o 44. Se a gente fizer a média dos extremos desses três termos aqui, no caso 28 mais 44, e a gente dividir por 2, a gente vai encontrar o valor do termo do meio. Brisa, né? E da mesma forma que, se a gente pegar os extremos e fazer a média deles, nós vamos encontrar o termo central de uma progressão aritmética. Bem brisa, né? Essas são só algumas propriedades específicas da progressão aritmética. Não precisa se atentar tanto assim a elas. Mas são algumas consequências do fato de nós termos uma razão
que dita a forma como essa progressão acontece. Agora, vamos ver uma formulinha que é o termo geral de uma progressão aritmética. Isto é, o que isso quer dizer? Significa que, se nós temos como informações primárias a quantidade de termos de uma progressão aritmética, nós temos a razão pela qual essa progressão aritmética acontece, e nós temos o primeiro termo desta progressão aritmética, nós conseguimos calcular ela por inteiro, nós conseguimos calcular todos os termos presentes nessa progressão aritmética, infinitamente. Então, ó, essa formulinha aqui, em específico, ela vai servir para nós calcularmos um termo em qualquer posição que esteja nessa progressão aritmética. Por exemplo, se nós tivéssemos um termo aqui, essa progressão aritmética, tivesse como termo inicial 1, ela tivesse razão 2, e a gente quisesse calcular, sei lá, o termo na posição 83, nós conseguiríamos fazer esse cálculo e encontrar qual termo que é esse. E nós vamos fazer alguns exemplos disso aqui também. Então, não se preocupa muito. Então, resumindo, para achar um termo de qualquer posição, e nós temos essas informações aqui, o primeiro termo, a posição do termo e a razão, nós conseguimos calcular com exatidão o termo, usando essa formulinha. Agora, nós temos outras formulinhas também, que é essa formulinha aqui, que vai ser a somatória de todos os termos de uma progressão aritmética. Nessa daqui, nós vamos trabalhar somente com progressões aritméticas finitas. Significa, de novo, que elas têm começo, meio e fim, certo? E para calcular a somatória de todos os seus termos, nós precisamos fazer uma coisa bem simples, que é praticamente uma média entre aspas, que é fazer o quê? Pegar o termo final, somar com o termo inicial, depois multiplicar pela quantidade de termos dentro dessa progressão aritmética, e ela vai ter uma quantidade de termos específica, porque ela é uma progressão aritmética finita, e depois dividir por 2. E aí a gente vai ter a soma de todos os termos que estão presentes dentro dessa progressão aritmética. Deu para entender? Mais ou menos? É isso aí, galera. E aí, tipo, praticamente essa partezinha aqui de progressão aritmética é mais pela parte de fórmulas, tudo bem? Isso daqui a gente só quer calcular a somatória dos elementos de uma progressão aritmética, mais nada. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos calcular a somatória de uma progressão aritmética que possui razão igual a 10, tá? A razão dessa progressão aritmética é 10. A quantidade total de termos dentro dessa progressão aritmética também vai ser 10, e que possui termos inicial e final igual a 10 e 100, respectivamente. Isto é, o termo inicial, o A1, vai ser igual a 10, e o termo final, o AN, vai ser igual a 100. Para fazer essa somatória, a gente pode fazer duas formas, certo? Calcular ela por completo e utilizar a fórmula. Agora, quem acertar qual método eu vou utilizar aqui, vai ganhar um belo aperto de mão e uma passagem só de ida para Acapulco. Então, pergunto para vocês, qual método que eu vou utilizar? Vocês acham que eu vou escrever a progressão aritmética por inteiro ou eu vou usar a fórmula? Ah, caramba, vocês ganharam um belo aperto de mão e uma passagem só de ida para Acapulco, gente. Esperem que vai chegar por correio, mandem o endereço depois. Enfim, vamos usar a fórmula, certo? Brincadeiras à parte. Vamos usar aquela formulinha lá da somatória, certo? A gente vai pegar aqui, a gente sabe que a gente tem as informações necessárias para fazer essa soma, e agora é só a gente fazer uma substituição. Então, nós vamos pegar aqui vai ser o A1, e aqui vai ser o AN, e aqui vai ser a razão, certo? O A1 vai ser 10, o AN vai ser 100, e a razão vai ser 10. Agora a gente só soma o que está dentro dos parênteses, vai dar
110. E depois é só multiplicar pelo que está aqui fora. 110 vezes 10 vai dar 1.100. E aí agora é só pegar esse 1.100 e dividir por 2. 1.100 dividido por 2 dá 550. Isso significa que a somatória de todos os termos dentro dessa progressão aritmética aqui vai ser 550. E nós podemos tirar a prova real disso ao escrever todos os números dessa progressão aritmética. Se você quiser fazer lá, no caso aqui, acho que dá até bem simples. É 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Se você somar esses 10 valores, você vai ver que vai dar 550. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Show! De progressão aritmética é mais ou menos isso que a gente tem, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre progressão geométrica. A progressão geométrica é uma sequência específica também. Ela vai ser até que é similar em teoria à progressão aritmética. Porém, tem uma coisa muito importante nela que é diferente, que vai ser a sua razão. A razão na progressão geométrica é diferente. Ela vai ser, a gente vai conseguir encontrar a razão de uma progressão geométrica ao dividir dois termos consecutivos. Dividir, então, um termo pelo seu termo anterior. No caso, se a gente pegar aqui, se a gente ver essas progressões aritméticas aqui, sempre que a gente pega um termo e divide pelo seu anterior, nós vamos encontrar uma razão igual. No caso aqui, o 4 e o 2. Se a gente divide 4 por 2, a gente vai ver que a gente vai encontrar 2. E logo a nossa razão dessa progressão geométrica aqui vai ser 2. E a gente pode ver e que isso é verdade quando a gente pega aqui, ó, e pega o 16 dividido por 8. Quando a gente divide 16 por 8, nós vamos encontrar 2. Da mesma forma que se a gente dividir 8 por 4, a gente vai encontrar 2 também. E esse outro exemplo aqui, ó, mostra exatamente isso. Ó, 625 dividido por 125, a gente vai encontrar 5. Da mesma forma que se a gente dividir 125 por 25, a gente vai encontrar 5 também. Logo, a razão desse daqui vai ser 5. Nesse daqui, ó, também é a mesma coisa. 10 dividido por 5, a gente vai encontrar 2, que é a razão. 80 sobre 40, a gente também vai encontrar 2. Também é a razão dessa progressão geométrica. Deu para entender a diferença entre progressão geométrica e progressão aritmética? Uma lá, na outra lá, você subtrai e nessa daqui você divide. Praticamente isso. Tanto que esse esquema de dividir e subtrair é também da onde vem o nome da progressão em si. Em progressão aritmética, nós estamos falando de soma e subtração. Quando estamos falando de geometria, nós queremos falar sobre multiplicação e divisão. E é por isso também que vem o nome, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. Por causa da razão em si e a forma como a gente obtém ela. Agora, vamos ver as classificações de uma progressão geométrica. Da mesma forma que a progressão aritmética podia ser crescente, decrescente e constante, nós temos outras classificações para progressão geométrica, e essas vão ser definidas com base na razão e com base no comportamento dos termos presentes nessa progressão geométrica. Por exemplo, se a progressão geométrica for crescente, significa que a razão ela será positiva, maior que zero, e os termos irão indo do mais baixo para o mais alto. Isso significa exatamente isso, que vai do zero, aqui ó, por exemplo, nesse daqui, vai do 0 até o 81. Significa que vai crescendo, por isso que é crescente. Agora aqui, ó, a decrescente vai ser a mesma coisa, só que a razão aqui, ela também vai ser positiva. E os termos, eles vão, só que dessa vez a gente vai ter que analisar o comportamento dos termos. Por exemplo, se os termos estão indo do mais baixo, do mais alto, no caso, menos 2, até o mais baixo, que aqui no caso, menos 128, menos 128 é mais baixo que menos 2. Significa que vai ser uma progressão geométrica decrescente. A razão também vai ser positiva. Agora, se a nossa razão ela for negativa, então a nossa progressão geométrica ela vai ser oscilante. Isso significa que ela vai, primeira vez, vai ser mais baixo,
depois é mais alto, depois é mais baixo, depois mais alto, depois mais baixo, depois mais alto, depois mais baixo, e assim por diante. Então, sempre que a gente tiver uma razão que é negativa, a gente vai ter uma progressão geométrica oscilante. Tudo bem? E agora a gente vai ter, por fim, uma progressão geométrica constante. Isso significa que todos os seus números vão ser iguais e a sua razão também vai ser igual a 1. E agora vem uma propriedade interessante. Toda progressão geométrica que for constante também é uma progressão aritmética constante. Só a única coisa que vai diferir é a razão. Para ela ser uma progressão geométrica, se a gente estiver trabalhando como na forma em que ela é uma progressão geométrica, significa que a razão dela vai ser 1. Mas agora, se a gente estivesse trabalhando como se fosse uma progressão aritmética, a razão seria igual a 0. Deu para entender? Agora eu pergunto para vocês. Qual que vai ser a razão dessa primeira progressão geométrica aqui, ó? Dessa daqui. Qual que vai ser a razão dela? Alguém consegue me dizer? Conseguem fazer de cabeça? Isso, Ângela. Isso, Isis. É 3. Exatamente isso. É 3 mesmo. Isto porque nós simplesmente pegamos e colocamos aqui o 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. Esse zero aqui, ó, eu coloquei ele de forma errada. Ele não participa dessa progressão, não. Não liguem para ele. Ele finge que ele não existe. Ele não está ali. Eu coloquei ali, mas está errado. E agora, dessa progressão aqui decrescente, qual vocês acham que é? Isso, exatamente, é 4. Isso porque a gente pega o menos 8 e divide por menos 2. O menos com o menos vai se cancelar e a gente vai ter uma razão igual a 4. Agora, nessa daqui, ó, que é oscilante, qual vocês acham que vai ser a razão? Bom, ela vai ser igual a menos 2. Isso porque nós simplesmente pegamos o 6 e dividimos pelo menos 3. 6 dividido pelo menos 3, menos com mais, o sinal resultante vai ser negativo. Isso significa que nós vamos ter menos 2. 6 dividido por 3 é 2. Então, nós vamos ter aqui como menos 2. E aqui nessa daqui que é constante, a razão sempre vai ser igual a 1. Agora eu pergunto para vocês. A razão aqui, ela poderia ser igual a 0, por exemplo? Vocês acham que ela poderia ser igual a 0? A razão em uma progressão geométrica, vocês acham que a razão poderia ser igual a 0? Então, essa é uma pegadinha para vocês. Mas a progressão geométrica, a razão nunca vai ser igual a 0. Isto porque, se nós tivermos um 0 dentro de uma progressão geométrica, significa que, em algum lugar, a divisão que a gente está fazendo, o denominador, isso significa que a parte de baixo da divisão, implica que essa parte vai ser igual a 0 em algum momento. E se a parte de baixo da razão for igual a 0 em algum momento, da divisão for igual a 0 em algum momento, significa que esse número não
pode existir. Significa que a gente nunca vai poder dividir por zero. Então, guardem isso. Na progressão geométrica, a razão sempre vai ser diferente de zero. Certo? Nunca vai poder ser igual a zero. Ela sempre vai ser diferente de zero. Tudo bem? Show. Agora vamos continuar e vamos trabalhar com algumas daquelas formulinhas, da mesma forma que a gente trabalhou na progressão aritmética. Vamos ver aqui uma diferente. Essa daqui é do termo geral para uma progressão geométrica. E significa que é da mesma forma que a gente trabalhou na progressão aritmética. Nós temos uma progressão geométrica. Nessa daí a gente tem o primeiro termo, que é o primeiro termo da progressão geométrica, e nós temos a razão. Tendo o primeiro termo e a razão, nós conseguimos calcular qualquer número que esteja nessa progressão aritmética, indiferente da sua posição. Da mesma forma que se a gente quisesse calcular o termo, sei lá, o termo quinto dessa progressão aritmética, o primeiro termo fosse 1 e a razão fosse 2, nós conseguiríamos calcular qual seria esse quinto termo utilizando essa formulinha aqui. Certo? Da mesma forma que a gente trabalhou lá na progressão aritmética. Não muda muita coisa. Da mesma forma que é para somatória. Na somatória nós também temos uma formulinha, só que essa fórmula já é um pouquinho diferente. Isso significa que a gente precisa ter. Na somatória, nós também precisamos ter uma progressão geométrica finita, que é da mesma forma que eu já repeti, acho que umas 5 ou 6 vezes, que vai ter começo, meio e fim. Então, se a gente tem o primeiro termo, a razão da progressão geométrica, e a quantidade de termos dentro dessa progressão, nós conseguimos fazer o cálculo da somatória. Agora vamos fazer um exemplinho aqui, rapidão. Vamos calcular o termo de posição 5 de uma progressão geométrica com razão igual a 3 e termo inicial igual a 1. Da mesma forma que a gente trabalhou no outro exemplo, nós poderíamos calcular todos os valores dessa progressão geométrica, ou poderíamos utilizar a formulinha, certo? Mas agora já não tem prêmio para ninguém não, os prêmios já foram dados, o pessoal ganhou. Agora vamos trabalhar só com a formulinha, tudo bem? Vamos pegar esses valores aqui e substituir dentro da fórmula. Vamos lá. Sabendo que a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é AN, que é A de qualquer posição dentro dessa progressão geométrica, é igual a o primeiro termo vezes a razão elevado igual a posição do termo em si, menos 1, e tendo em mente essas coisas que a gente já falou, vamos somente substituir. Vamos pegar esse 1 e substituir aqui, esse 3 substituir aqui, e esse 5 e substituir aqui. E aí a gente vai ter o quê? 3 elevado a 5 menos 1, 5 menos 1 é 4. 1 vezes 3, assim, é o 3 qualquer, o 1 a gente nem vai considerar. A gente vai ver que nosso valor, nosso A5, nosso elemento de quinta posição, nada mais vai ser do que 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, por sua vez, é 81. E é praticamente isso. É aplicar as fórmulas, ver as características das progressões, ver se ela é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica, e fazer os calculinhos que o exercício estiver pedindo, de acordo com a fórmula lá, que a gente estava vendo. Ou, se você não lembrar a fórmula na hora do momento que você estiver fazendo o exercício, é só fazer a progressão geométrica à mão mesmo. Porque geralmente num exercício de progressão aritmética ou progressão geométrica, ele sempre vai dar algum termo e a razão dentro dessa progressão geométrica e progressão aritmética, certo? E aí é só, tipo, se você não lembrar da fórmula mesmo, é só fazer de forma manual, que o resultado vai dar o mesmo. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? É um pouco confusinha essa parte, né, Ana? Eu sei que às vezes fica meio complicado assim, mas ficou alguma dúvida? Você quer que eu tente explicar alguma outra coisa? O que que fez que deu 81? Você multiplicou por 4? Não, é porque é 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é uma potência, né? No caso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3.
3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. Agora eu entendi. Eu tava em dúvida se você fez 3 vezes o 4 ou 3 vezes o 3, mas agora eu entendi. Não, 4 vezes, no lembra caso. que o número que está em cima é sempre a quantidade de vezes que você vai multiplicar o número que está embaixo. No caso, se fosse 3 elevado a 2, é só 3 vezes 3. Se fosse 3 elevado a 3, você multiplicaria o 3 3 vezes. No caso, 3 vezes 3 vezes 3. Como o 4 está em cima, a gente multiplica o 3 4 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Por isso que dá 81. Tudo bem? Tudo, agora eu entendi. Show. Aí, gente, a aula que eu tinha preparado para vocês hoje era mais ou menos isso. Eu ainda deixei alguns exercícios para vocês fazerem aqui. Nesse um aqui, eu só quero que vocês me digam se é progressão aritmética ou geométrica, com base naqueles conhecimentos anteriores que a gente sabia sobre a razão, tá? Se vocês quiserem também para treino, podem calcular a razão de cada uma dessas progressões aqui. Aí depois, eu quero que vocês calculem o quinto termo de uma progressão geométrica, sabendo que dois termos consecutivos, isto é, o primeiro e o segundo termo, são iguais a 1 e 4, certo? Isso daqui dá para fazer, não é muito complicado, tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer é calcular a razão, sabendo desses dois termos aqui. E depois eu quero que vocês calculem a somatória de uma progressão aritmética com 12 termos. Razão igual a 1 e termos final e inicial igual a 2. Isso significa que é 2, o primeiro termo é 2 e o final é 2. E eu quero que vocês classifiquem essa progressão aritmética. Isto é, se ela é crescente, constante ou decrescente. Tudo bem? Eu deixei aqui as respostas e também eu deixei alguns vídeos aqui para vocês, alguns vídeos complementares. O professor Ferreto, ele fez uma série somente sobre progressão. Isso significa, tem 8 ou 10 aulas só falando de progressão aritmética ou progressão geométrica. E como vocês sabem, o Ferreto é um dos melhores professores do YouTube. E além disso, se vocês curtirem aqueles assuntos sobre o triângulo de Pascal, sobre as ordens da natureza, todas essas coisas de matemática que é lindo, tem um vídeo aqui de um canal americano que é o Vsauce. Na verdade, não é nem americano, é inglês. E ele fala com um inglês bem fácil de se entender, tem legenda, e ele fala bastante sobre o triângulo de Pascal de forma bem descontraída, bem engraçada. E se vocês quiserem ver, tá aí, gente. O link já acho que o Luca vai disponibilizar para vocês depois os slides. E é isso. É isso aí, boa. É isso, manos. Eu agradeço muito a presença de vocês e era isso que eu tinha para preparar para vocês hoje. Ficou alguma dúvida sobre progressão aritmética, progressão geométrica, sequências? Deu para entender bem? Show de bola. Fico muito feliz. Se vocês tiverem qualquer coisa, qualquer dúvida depois da aula, qualquer coisa, sempre podem me chamar no WhatsApp, se já tem meu número. Estou disponível 24 horas por dia. É porque eu não durmo, então eu estou disponível 24 horas por dia e podem me chamar a qualquer momento. É nóis, gente. Eu agradeço muito a presença e é isso. Tenham uma ótima noite, ótimas aulas. Um beijão. Mua. Valeu, pessoal. Valeu aí pela atenção. E parabéns, Gabriel, pela aula, mano. Foi muito boa. É nóis, Luca. Valeu, mano. Valeu pela presença, Luca, Maria. É nóis. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Parou! Falou, Duda!